Showtime! Mas nesse meu rap idealizando sulfúrico. Pois é, meu irmão, estamos aqui. Como as senhoras, a elas é dada sempre as primeiras oportunidades. Eu vou começar pela doutora. Doutora, o voto sempre assim, e a sua importância. Sim, nós somos cavalheiros. Não, eu também sou cavalheiras. Não. Então essa é a característica feminina da natureza. É natural que o Mega Skill dê a palavra sempre ao gênero feminino. E é por uma questão de respeito, a terra pela tem esse disponibilidade. Civismo, não? Civismo, respeito, civismo e pela disponibilidade. Eu sei que é uma mulher muito ocupada, é uma mulher com muito ocupada e se cá está conosco, de alguma forma, tê-la a fazer a abertura dessa conversa é nada mais e nada menos do que o nosso dever. Vamos cumprir o nosso dever. E falar da importância do voto é um dever, acima de tudo, porque nós estamos numa sociedade. E a sociedade chega a esse momento, tem chegado a outros também, que a participação de todos é fundamental. Mas a participação de todos neste ato, neste voto, constitui também muitos sentimentos, muita coisa, e temos estado a sentir, mesmo os ouvintes que participaram, porque este ato, para uns, não deve existir, já está feito, já está ganho, e para outros, por sua vez, é um momento de medo. Mas por que motivos é que as pessoas têm medo das eleições? Por que motivos é que as pessoas temem quando ouvem falar do voto, mesmo sabendo que até é secreto e nunca se sabe quem votou a quem, a não ser que seja alguém que denuncie o seu voto, como eu, por exemplo. Eu, de alguma forma, eu denuncio sempre o meu voto. Acho que os meus amigos, as pessoas que partilham algum tempo comigo, sabem para quem eu voto. Assim como eu sei para quem o Congo vai votar, para que eu já sei para quem o sulfúrico vai votar. Aquela coisa da divinha, meu bruxo. Está a ser muito profundo. Não sabes. Porque, de fato, este medo, por quê? Porque, de alguma forma ou de outra, nós queremos obrigar as pessoas a pensarem todas da mesma forma. Exato. Porque a diferença também cria isso. E a intolerância leva a não querer perceber que o outro é o outro. E isso é que nos leva a ter que ver que a sociedade cidadão não é só, os cidadãos não são só um conjunto de pessoas. Também são pessoas que pensam diferente, falam diferente e agem diferente. E aí está o medo. O medo é o quê? Que de alguma ou de outra maneira, a minha forma de pensar, a minha forma de demonstrar carinho, amor, afeto, crença, confiança, venha a prejudicar o outro. E a quem está a ser ameaçado em expressar. E temos visto isso, intolerâncias, variedíssimas vezes. Então, isto está a dar medo a quem já está a ir embora antes de votar. Exato. Há muita gente a sair abandonar da Angola e de Luanda. Porque não quer estar nesta confusão. Desde quando nós começamos a pensar aquilo que é nosso pátria como algo de confusão. Alguma coisa perdemos. Sulfúrico. Pois é, meu irmão. Partilhas da mesma opinião que a doutora quando fala sobre o medo de votar? Achas que as pessoas têm medo de votar por quê? Ok, primeiro dizer que é imperioso partilhar da mesma opinião que a doutora. Dizer que a essa altura há alguma crise de ansiedade, que as pessoas não estão a conseguir administrar as emoções, porque Angola é um estado embrionário em termos de democracia. Estamos a ensaiar a democracia em passos muito lentos. E o nosso método de interpretação da democracia, a múltipla expressão, não é? De opinião ainda não é uma realidade sólida. Por isso é que as pessoas têm este comportamento. Teme-se que surja daqui uma guerra, um conflito armado, alguma coisa assim, porque nós vamos estar diante ao quarto período de eleição, né, que será a quarta eleição multipartidária ou legislativa,
depois da 92, 2012, 2017 e agora 2022. Essa é a quarta vez, então nós ainda somos muito jovens, estamos muito frescos ainda, e uma vez que o nosso país é maioritariamente constituído de pessoas de 15 a 20 anos de idade, então há um espírito juvenil muito vibrante. Então essa efervescência toda que nós estamos a notabilizar é justamente por causa da falta da administração da ansiedade, não é? As pessoas temem por coisas tenebrosas. É muito natural que isso se resista agora, porque na verdade o voto poderá constituir uma sorte, poderá constituir uma virtude e também uma cova. Cada um ao ir votar poderá se calhar levar uma pá e cavar o seu próprio buraco, a sua própria cova, não é? Em vez de termos uma solução, não é? Teremos cada um o seu buraco particular para depois cada um colocar-se lá e tapar-se. Então é esse medo que as pessoas têm de que o pior venha de facto a acontecer, numa vez que nós verificamos um período quilométrico de governação de um único partido, não é? São 47 anos no poder, de 1975 até aqui 2022. Se nós analisarmos todos os percursos históricos que Angola já enfrentou em termos de posicionamento nacionalista e luta para a liberdade colonial, a liberdade dos conflitos de fratricídios, não é? São 200 anos, são 2 séculos de aflição. Não, mas não contemos assim, contemos os 47, sem precisarmes ir para essa contagem que nos sugere aqui. Estou muito transcendente. Não, estás, por acaso. O histórico desse medo atual. A intolerância nessa fase, o que vos faz pensar, a intolerância seja por influência dos partidos ou as pessoas estão intolerantes por estarem farto por alguma coisa. É inadmissível que hoje existam pessoas que se atiram contra outras pessoas que estejam vestidos, por exemplo, com uniforme, com um traje de um determinado partido. As pessoas, muitas pessoas estão com medo também dessa fase, muito por conta desse sentido que se vê hoje em dia. Sim. Essa intolerância é alguma influência? Ou é a sociedade apenas que decidiu que deve ser assim agora? Esse é o espírito juvenil que nós precisávamos. Quer dizer que os jovens são violentos, são impacientes? Não, os jovens não são violentos, não são impacientes. A rebelião deve ser bem interpretada. Só os rebeldes fizeram mudança, só os rebeldes arquitetaram a revolução, não é? Então, essa intolerância da parte dos jovens representa o estado de fartura. Esse tem uma condição química aqui, né? Todos os elementos químicos, quando estão excitados, os eletrões começam a saltar de camadas. Mas o que é que um jovem de 22 anos de idade fartou-se com o país ao ponto de criar alvoroço? O cotidiano interpreta o estado de governação do país. O sistema político é interpretado pelo modo de vida do cidadão. E as pessoas conseguem compreender isso pelo nível de fome. Pelo nível da fome e o nível de expectativas que estão a ser, na verdade, não compreendidas, ou então o nível de ansiedade ou de necessidades que não têm sido supridas, as pessoas fazem um balanço final, então acaba em saturação. E depois, por outra, né, as pessoas olham para a distância histórica que nós estamos a sair, não é, monopartidária, e hoje em dia as pessoas querem de facto mudança. Não importa qual seja o partido que venha a vencer as eleições, o que as pessoas têm é fome de mudança. E querem ver um outro rosto de governação do país, querem uma outra dinâmica. As pessoas querem mais do que nunca ver a realidade não como debate, mas como praxe. Querem a realidade para vivê-la. Palpável, não querem debate. As pessoas não querem promessas. As promessas foram ultrapassadas porque, sendo a quarta eleição, imagino que nesses períodos de 5 anos, no intervalo desse período de eleições, viveu-se muitos incumprimentos de promessas. Então as pessoas, até certo ponto, há uma certa frustração também. Não é? Que eu interpreto como uma frustração positiva, porque só essa comoção poderá causar alguma mudança do paradigma. Então é justamente por isso que as pessoas estão intolerantes. É uma intolerância que deve ser bem interpretada. Não podemos interpretá-la no sentido negativista, para olharmos a Angola do amanhã, o estado do futuro, o homem novo. Doutora, está assim a fazer aquele sorrisinho. Estou a ouvir muito bem e, de fato, nem todos querem mudança. Também Sim. Há que chamar essa razão. Pessoas há que, de fato, têm um olhar cético, mas já sabem
o que é que querem. Querem, de fato, ver esta Angola melhor para todos. E é isso que também temos que entender. Porque nem todos, nem são os jovens todos querem mudança. Alto lá. Exato. Isso tem que ser aqui bem patente, tem que ser aqui. Sim, tem que estar separados. O que também é visível a falta de intolerância, de entender que o outro não comunga no mesmo sítio onde você comunga. E aí está, a capacidade de resposta de cada indivíduo depende do contexto. Repara bem, Leonel, nós durante muito tempo tivemos as guerras do grupo e continuamos a ter. Os grupos maioritariamente são jovens. Exato. Agora reduziu muito. Mas estamos a falar que é o conflito de gangues infantis e juvenis. Agora, este pendor tiramos. O que é que as gangues lutam? O que é que eles lutam? Normalmente eles vão atrás de domínio. Exatamente. De um determinado agora, local. Faz a pergunta e pergunta: o que é que se passa nesta época? Saímos de um foco, que era domínio só, e agora vamos no outro domínio. O que estou a tentar dizer é que há sempre esses piques. O equilíbrio. Há sempre isto e, de fato, não podemos associar toda a juventude e nem olhar para a juventude que queira que dá essa resposta social, sem mudança, sem alternância, que está saturado. Não vamos olhar só para os jovens, nem para o idoso, vamos olhar a classe. Agora, também temos que entender, também temos jovens que na mesma máxima também não querem essa mudança. Agora, há que chegar ao consenso. Entre os que querem, e os que não querem. E ainda tem aqueles que se abstêm de uma e de outra. Eu não me meto nisso. Exato. Porque isto não é meu problema. Destes nós iremos falar depois das 19h15, porque para o próximo tópico que eu vou querer desenvolver aqui com os nossos convidados será a participação popular ao voto. Há aqui uma certa inquietação também em relação às pessoas que dizem, e eu consigo ver isso pelas redes sociais, consigo ver isso pelos vários debates que tem entre os jovens pelas ruas, em que muitos abstêm-se em votar. Até que ponto é que esta decisão, que é de adultos, que é de jovens, pode vir a ser prejudicial para as eleições? Porque quando não se vota, depois nós não podemos reivindicar os resultados finais. Depois da música que nós temos aí a tocar, eu acho que o Congo já tem a força suprema. Nós regressamos para falarmos sobre esta questão. A importância da população ao voto. Tens a música aí preparada, João Muniz? Infelizmente a tua música hoje será se calhar para o fecho, porque eu recebi aqui uma mensagem de alguém que tu conheces. Olha, estás a falar bem com a música, espero a próxima música. Então a próxima música que eu preparei tem a ver realmente de com o tema, tem a ver com o tema. Ok, está bem. Qual é a música nesse caso? Angolano Segue em Frente, da Voz dos Calibrados. Ok, Calibrados com Angolanos Segue em Frente. Essa música tem participação de quem? É da Celda? Não. Quem é? Não é da Celda. É de um rapaz. Aquele Catimbamba, o Salaposse. Fica então com Calibrados. Angolano Segue em Frente. Essa aqui é uma música de originais de Tetalano. Vocês Renato e o Congo são miúdos, não sabem disso. Mas com certeza que a doutora Amélia sabe. Aquele Catimbamba, o Salaposse. Voltamos daqui a pouco. Que vamos votar. Ok. Pronto, bem, já estamos juntos. Até já. Obrigado, foi a primeira participação aqui na segunda parte do nosso debate. Eu ia dizendo que todos nós temos direitos legais para irmos ao voto, desde que tenhamos a idade exigida legalmente para fazê-lo, que é a partir dos 18 anos de idade. Mas há aqui uma preocupação, e o ouvinte por acaso disse o mesmo. Hoje em dia há muita gente que se abstém ao voto. Há muita gente que diz assim, eu prefiro não votar, eu vou ficar em casa e que venham os resultados. Como é que vocês acham que essas pessoas amanhã, caso seja eleito o partido que não seja o que esperava, poderá vir assim a reclamar
quando ele ficou em casa e absteu-se de votar. Qual é a vossa visão? Há mais pessoas com vontade de ir ao voto ou com vontade de ficar em casa e esperar apenas os resultados? Qualquer um dos nossos ouvintes, dos nossos convidados pode... Então, para os dias de hoje, como dizia o nosso caro ouvinte, há mais pessoas interessadas em votar do que aquelas pessoas que querem abster-se. Não é? É necessário interpretar as consequências de não votar e interpretar as vantagens do ato de votar e também compreender aqueles que uma vez votaram e foram decepcionadas, não é? Será que as pessoas... Desculpa que lhe corte, mas surgiu-me assim a questão porque disseste algo muitíssimo bom. Será que as pessoas que nessa altura votam numa situação de mero ódio, raiva, estresse, têm noção das consequências que terão se também votarem no partido que não vir a cumprir com aquilo que diz fazer? De facto não. Se formos muito sérios, veremos que a maior parte das pessoas que andaram a votar durante esse todo o tempo não tinham consciência do que viria a ser os 5 anos pelas quais eles votaram. Não tinham noção disso. Depois de estarem no terreno e começar a nascer aquelas desesperanças, ou então as flores ficarem murchas, as folhas ficarem castanhas. Então as pessoas foram deparadas com essa realidade terrível. Aquilo que ele esperava, o que ele tanto almejou, não veio a se realizar. O maior medo que as pessoas deviam ter é de votar sem consciência, porque esse é um ato de responsabilidade social e isso está atrelado à sua personalidade, a personalidade jurídica do indivíduo, e que ele devia também perceber que a vida dele está em jogo, porque o voto implica todo mundo. Isso é um ato plural. Eu estou e todo mundo está. O Mega está. Eu vou implicar com o meu voto na vida do Mega Skill. Isso não é uma simples opinião. Isso é a consciência, a tua densidade energética, a tua espiritualidade que está a ser passada para outras por meio do teu voto, que é na verdade a vida de todas as famílias. Penso que um dos elementos que verifica-se muito até o exato momento, esse sentimento de fúria, sentimento de ódio, que faz com que alguns ficam assim meio receosos de irem no dia do voto, nas assembleias de voto, porque teme-se que haja uma guerra, um conflito assim físico e etc, que é uma coisa que não espero que aconteça, e eu desencorajo a quem estiver a pensar desse jeito. Precisamos, na verdade, fazer uma boa interpretação do que é o ato de voto e o que está a se dizer no Facebook, fazer fotografia para mostrar a quem votaste, não sei o quê. Vamos com calma. Mas isso é ilegítimo, isso é inadmissível, isso é crime. O voto é secreto. Ok, eu apelo pela disciplina. Temos que ser disciplinados. E a revolução, o primeiro pilar da revolução é o conhecimento. Esse é o primeiro pilar da revolução, a disciplina e a juventude. Como dizia Che Guevara, a juventude é a semente para a mudança, não é? Do futuro, para construir um Estado novo. Não é? É mais ou menos assim, nesta cena. Então eu penso que votar sem consciência é votar de olhos fechados e é não saber a quem estás a votar. Doutora Amélia, acha que as pessoas que nessa altura incentivam a violência, incentivam ao desrespeito aquilo que é hoje apresentado pela CNE como uma das condições ao voto, estariam a votar de forma consciente? A capacidade de consciência é saber assumir as consequências de um ato. Exato. E as pessoas que nessa altura incentivam, por exemplo, que se tire fotografias ao livro de voto, acha que essas pessoas vão agindo de consciência sã? Bem, aí começamos a ver os indicadores. Se de fato a maioria da população, e aqui na camada juvenil, que tem para isso seus 30 anos, 25, 22, 18, tivesse assistido o massacre de 92 que ninguém ganhou, não estaria tão ávidos para tão excitada a violência, não é? Porque ninguém ganhou, procuramos todos perdemos, porque acima de tudo, Leonel, Angola perde. Angola perde porque nós não estamos só a ser acompanhados por nós angolanos, estamos a ser acompanhados pelo mundo. Qual é um empresário com dinheiro que vai vir investir num país em que cuja a ordem, a paz, a tranquilidade não é
sentida, não é vivida. Primeiro lugar. Segundo lugar, qual é a pessoa do mundo que tenha investimentos bilionários que queira vir fazer um investimento, uma doação, uma situação virá? Porque quando não há ordem, é desordem. Indicador de desordem é não só... Uma coisa é eu manifestar, outra coisa é o modo como eu manifesto. E isto está a ser, quer dizer, excitado, dito, falado pelas redes sociais, pelos mercados, e cada um, com seu entendimento, vai passando a informação e atingindo o objetivo. É bom dizer que o período político, ou o período da campanha, que fechou hoje, né? Exato. É um período de cada um vem vender o que de melhor diz ter. O que eu posso fazer. Como eu digo, vender sonhos, até Augusto Cury, na obra que ele tem, o vendedor de sonhos é bom, mas a realidade, a praticidade, a forma do fazer e saber o que está-se a fazer. Porque há pessoas que dizem, você chega no mercado e diz, olha, eu quero um sapateiro, eu sei, faz, não sabe, mas quer ganhar dinheiro. E também temos um sentimento de que é agora que eu vou me vingar. Eu vou votar, você vai me sentir, eu vou me vingar. Desculpa, as eleições, o votar vai prejudicar todos. É preciso, de fato, tu assumir que se o teu voto não for com consciência e saber lidar com a diversidade. Porque tudo o que eu faço, essa escolha, elas têm consequências boas ou más. E é isso que por vezes há esse sentimento nosso, porque, como estava a dizer muito bem o meu colega de painel, que nós viemos de um processo de guerra, então todo mundo aqui é leão. Não brinca com o leão do outro, ele ataca. Então, há situações muito sensíveis que todos nós passamos, direta ou indiretamente. Quando digo direta, não, há quem viu. Indireta, há quem lhe contaram. Exato. Mas temos que ter cuidado de quando estamos a vender sonhos, porque o contar e o fazer, e é bom também dizer, referenciar isso que aquela hora eu estava para dizer, é a capacidade de perceber o discurso do outro não está se ele explica muito bem, é se você está a perceber o que é o teor da informação. Por isso é que dizemos nós, tem que ter um receptor para perceber e tem que ter um canal de código. Eu imito uma informação, você tem que descodificar, não de transformar o que eu disse e pegar e dizer, não, ela disse isso. Não é isso. Então, por vezes, nós esquecemos esses códigos de conduta. A minha liberdade começa quando eu sei respeitar o fim e a liberdade do outro. O voto consciente é, nessa altura, uma das principais prioridades e uma das maiores petições que se fazem aos eleitores. Sim, sim. Eu vou tocar aqui novamente numa questão que eu coloquei, nenhum dos nossos convidados, por acaso, deu sequência. Vocês acham que nessa altura, pelo que se vê, porque eu vejo muitas frustrações emitidas de várias formas pelas redes sociais, eu vejo a forma como as pessoas escrevem pelos grupos do WhatsApp, vejo a forma como as pessoas escrevem nas redes sociais, eu vejo pessoas que fazem publicações de imagens em que se denunciam crimes, não é? Pessoas a partirem bens públicos que pertencem-nos a todos, e ainda assim aparece alguém a dizer que aquilo é que está certo. Vocês acham que uma pessoa que publicita, que publica marginalidade, terá um voto consciente? Não, de facto não. Não é para esta via que nós devemos partir. Não, mas é um facto. Sim, nós sim. não podemos também fugir, porque olha, a intolerância existe até aqui entre nós, estás a ver? Sim, eu começo a certamente. achar isso uma intolerância. Por quê? Porque virou moda de um tempo para cá as pessoas aplaudirem coisas feias. Sim. Em detrimento de uma determinada organização. Sim. Nós temos consciência. Nós temos que apelar que seja feito o contrário. Independentemente do que exista nessa altura,
nós não podemos aplaudir situações que nos prejudiquem a todos. Sim. Então, eu não acho que alguém que comunica com ódio, que alguém que passa uma mensagem meramente grosseira por eu ter uma outra opção partidária, seja uma pessoa que tenha um voto consciente. Até porque o respeito entre os eleitores deve ser a base para um voto consciente. Sim, a base disso é a educação, né? Flexibilidade. Não podemos ser fixista aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, e com um discurso musculado ou por meio da força quisermos alcançar esses nossos objetivos. Vê-se, é verdade que há muita gente a fazer isso, não é? Há muita gente a proferir, estragar, né? Ferir moralmente ou fisicamente, pejorativar, ridicularizar, fazer caricaturas até com imagens de políticos e não sei o quê. Quero aqui sublinhar, dizer que a guerra, por mais feia que ela seja, pela disciplina às vezes não é permissiva, mas também temos que perceber que por meio das guerras também se conquistou, não é? A paz. Conquistou a paz. Essa teoria eu não costumo aprovar essa teoria, que é com guerra que se faz paz. Essa teoria não é uma teoria, a teoria da guerra que traz paz fora das mãos humanas, fora de teorias de conspiração, ela aplica-se do ponto de vista cósmico. É necessário que haja caos para que haja ordem. Mas aqui há que fazer uma interpretação que também transcende simplesmente a lógica formal e a lógica a lógica do modo vivendi. Estás a ver? Por que não reforçar a paz em vez de reforçar a guerra nessa fase eleitoral? Sim. Sabe onde é que está aqui o problema, Megas? O problema está na história. Se não interpretarmos a história, lermos de novo a história, vamos cometer os mesmos erros que cometeu-se lá no passado. A configuração da Angola enquanto sistema político, não é? Tem alguns erros de configuração. Se quisermos ser bem profundos, Megas, mas isso é verdade. A configuração da Angola enquanto Estado e o sistema de governação republicana, estás a ver? Republicana, presidentalista e tal, se formos bem mais lá no passado, tem alguns problemas. Por isso é que disso surgiu o conflito de fratricídios, estás a ver? O conflito dos três partidos maioritários e tal entraram em conflitos por causa disso. Os acordos de Bicesse, o acordo de não sei o que, muitos acordos que foram desacordados. Estás a ver? Não existem governos perfeitos, mas nós vamos daqui a pouco regressar à nossa conversa e quando regressarmos eu vou aqui falar com os nossos convidados sobre as responsabilidades das instituições. Será que as nossas instituições têm estado a cumprir com as suas tarefas nessa fase eleitoral? Está tudo a correr bem? Vocês acham que a CNE comunicou bem? Acham que as escolas prepararam bem os alunos na fase eleitoral para o ato? Acham que os pais, até certo ponto, cumpriram com os seus papéis em relação ao momento? Sim, não? Voltamos daqui a pouco. Qual é a música que tens agora, Congo? Teremos os últimos 15 minutos aqui. Agora tenho a sua música, Meus Pesadelos. Meus Pesadelos. Já agora deixem-me aqui aproveitar e dizer aos ouvintes que o voto não é o pesadelo do momento. O pesadelo, e como disse bem aqui o nosso convidado sulfúrico, é nós não votarmos com consciência. Votarmos com sentimento de ódio, com raiva, votarmos por alegadamente estarmos fartos de ver determinadas pessoas. Isto sim é que é um pesadelo, mas votar com consciência, saber que o nosso voto poderá vir a mudar a forma como vivemos hoje nos próximos 5 anos, isto é o de melhor a ser feito. Então fiquem com Pesadelos de Força Suprema. Para mim, a melhor música do grupo Força Suprema Teus enquanto grupo. Peço-vos que ouçam a música e aprendam um pouquinho mais sobre aquilo que é transmitido. Até já. Daqui a pouco voltamos com a última parte da nossa conversa, que é a responsabilidade das instituições em relação à fase eleitoral. Até já. Doutora Amélia, as nossas instituições, falo de escola, falo da CNE, falo das rádios, falo dos pais, achas que cumpriram aquilo que tem que ser, de facto, os ensinamentos a serem passados aos filhos, aos cidadãos, aos alunos, aos eleitores nesse período? Acha que algumas pessoas ainda têm dúvidas em relação ao voto por consequência da falta
da atenção que essas instituições fizeram às pessoas? Bem, a grande questão, e claro que todas da sua maneira cumpriram, o grande problema é quem é o transmissor da informação. Será que falou de uma forma de educar ou falou de uma forma de criar, de excitar, de provocar? Porque nós, e isso a internet é a era nova, todo mundo hoje está autorizado para falar de vários tipos de assuntos. É por isso que temos influenciar. É uma fase do boom. Os tudólogos estão todos na internet. Bem, não queria muito, mas como você já lida comigo e já conhece até o que eu gosto. Nessa situação toda, Leonel, não é o falar, é como falar. E é o que muito se diz. Quem não viveu, temos que ter a pessoa que sabe contar a história. E o meu colega que tem um nome esquisito, que é um sulfúrico, diz que é preciso falar da história. Mas quem vai contar essa história? Com um pouco mais de emoção, um pouco mais de sentimentos, como? E porque os sentimentos aqui são variáveis. Exatamente, porque cada um foi transmitindo, vou falar da escola, vou falar do pai, com base ao conhecimento que tem. Repara, eu não gosto muito da expressão de analfabeto. Eu gosto das pessoas que têm mais entendimento umas e outras, em algumas situações. Mas, de fato, nós temos dificuldade de perceber, por vezes, a comunicação. Porque o código que é usado não chegou ainda ao conhecimento. E isso é notório da maneira como nos expressamos. De maneira, por exemplo, chego num sítio e vou utilizar uma expressão que é: eu não suporto os mulatos. Por mim, essa raça não existia. Mas ele está a dizer porque está chateado com um mulato, com uma mulata. Exato. Mas aquele que está a aprender, e peço desculpa aos mulatos. Não. Que estão a nos ouvir, é bom. Que saibam que mulata, é aqui uma tem um mulato aqui tem, na verdade tem dois, né? Não, eu estou a me bacular um pouco. Não, tem dois aqui. Então, essa forma, o filho aprende, absorve, pois cria um sentimento xenofóbico de angústia, raiva. Mas por que ele cria? Porque foi educado que isto é mau. E durante muito tempo nós criamos isso por várias etnias que temos. E hoje as pessoas autorizadas para falar e para explicar e até devem ser referenciadas. Nós estamos à falta dessa referência. Os músicos têm essa obrigação. Não tenho nada contra os okay, mas têm. Porque ser revolucionário não é esquecer a identidade. Ser revolucionário não é esquecer a pátria, a nação. Ser revolucionário é trazer consciência. E trazer consciência não é trazer má influência. Durante muito tempo, e é visto como nós reagimos às novelas, até demos nomes de filhos de novela, a forma como nós vestimos, quer dizer, nós vivemos por imitação pura, sem ter o pensamento no meio que devemos raciocinar. Por que eu hoje vou pegar uma casa que é minha, vou tirar as cadeiras e vou transformar a minha casa num bar E aí é uma rua principal. E vou meter um monte de bebidas, as pessoas vão consumir e depois acidente, azar. Azar de quem? Então nós temos que olhar para as coisas e refletirmos se isso vai ser bom. E há vizinhos até começam a comentar: epa, vizinho, está a fazer barulho. Isto aqui não é para você criar isso. Quem é você para me dizer? E temos essas atitudes. Ainda podia buscar mais um exemplo que o vizinho pau meteu a conduta d'água e ele decide transferir tudo para a casa dele. Privatiza. E agora eu pergunto, aí as instituições estão a falhar? As escolas estão a falhar? A sociedade também tem que reagir. Mas como reagir? E como ouvimos muito bem o áudio, nós vamos justificar um fato violento porque temos razão. A razão, e é aí a teoria do 6 e o 9, depende do ponto de vista de cada um. Então, a importância
do voto das instituições é deixar com que essas instituições façam. A CNE tem vindo a comunicar, mas quem quer ouvir? Porque já há um pressuposto que tudo o que vai dizer é mentira. Exato. As pessoas hoje não confiam nas instituições, infelizmente. Sulfúrico. Pois é, irmão. Tem algum filho com idade legal para votar? Não. Ainda tenho. não. Congo, já tens? Tenho, por acaso. Já, o meu filho fez 18 anos esse ano. E durante o tempo de escolaridade, antes das férias, ele por acaso apareceu a casa a dizer que algum professor teve a iniciativa de falar sobre o período eleitoral? Não, mas eu é que tenho tido muitas conversas com ele em relação a isso. Sulfúrico, não acha que as escolas, as turmas que tenham alunos com a idade legal para o voto, deveriam ter tirado um tempo os professores para terem que falar acerca? Sim, eu acho, até sou professor. Este é o certo que devia ser feito. Mas penso que quando nós tivemos o período de férias ou então a pausa pedagógica, antecipamos muito a esse período que estamos agora a viver. Não, mas antecipamos muito. Eu creio que o período eleitoral seja o período mais importante do ano eleitoral. Para 2022, o mês de agosto é o mês mais importante do ano. Sim. Mas então teria de ser teria de ser uma obrigação às instituições e não só às escolas. Eu aqui falo de escolas, mas as igrejas também têm este papel. Sim, mas quando fala de escola, essa é uma medida pedagógica. Existe uma planificação, não é? E que este assunto devia fazer parte dos temas transversais. Isso é um tema transversal, isso não entra propriamente naquilo que é a programação trimestral ou anual e etc. O professor falaria isso de forma muito rápida, num período muito curto de tempo, porque isso não é elaborado um plano como uma aula, não. Então isso num momento ele falaria sobre isso. Mas quando estamos a falar de instituições, temos que olhar para pessoas, temos que falar de sujeitos. Quem são esses sujeitos? Essas instituições, elas estão aí porque o Estado tem a tarefa de na verdade, servir a população por meio dessas instituições. Estamos a falar de escola, se calhar estamos a falar de igreja, estamos a falar de hospitais, etc. São pessoas também que não estão conformadas. Estamos a falar de um professor que a condição social dele ele não corresponde às expectativas. Não, mas por mais que a minha condição social não seja aquela que eu almejo, aquela que eu desejo, isso não me impede, enquanto profissional de alguma área da vida, de alguma área social, eu só quero fazer aqui, de transmitir aquilo que é a importância do voto. Eu quero fazer isso, quero estender. Desculpa, só queria só ligar aqui a ponte. Meter que deveria ser também uma responsabilidade da CNE e os órgãos autorizados. Por aquilo que temos visto, todos nós aqui estamos em contacto constante com a Comissão Nacional Eleitoral. Por aquilo que foi feito, é suficiente? Aquilo que a doutora, faltou mais? A doutora já disse, não é? Nós estamos todos atentos, não é? Pelo fato de não haver um tempo honestidade. A falta de honestidade leva as pessoas a estarem muito desconfiadas. Qualquer informação que vier da CNE, para nós está suscetível à desconfiança, à descredibilidade. Essa é a questão da descredibilidade. O conselho, o apelo e etc., isso não falta. Eu estava a querer aqui me referir o sujeito que vai apelar. Estendendo aqui a ponto que estava a dizer a doutora, como vai informar, como vai apelar, está ligada com a condição psicológica e social do indivíduo que vai apelar. Qual é a condição social dele? Como é que ele encara? Então é uma questão subjetiva. Como eu vou aconselhar, é uma questão subjetiva da minha condição social, em virtude das tarefas do Estado que me competem eu viver ou sobreviver enquanto cidadão. Entende? Se o preço do saco de arroz está a 15, 16 mil e etc., isso vai refletir o meu pensamento e vai refletir naquilo que eu vou transmitir para outrem. Como eu vou motivá-la, ela, a votar, está intrinsecamente ligado à minha realidade social. Então é mais ou menos por ali. Agora, do outro lado, do ponto de vista de virtude, do ponto de vista pedagógico ou didático, está ligado com um programa. Esse programa está atrelado a uma disciplina específica, pese embora os outros professores também de outras disciplinas poderão falar alguma coisa, se é educação moral cívica
ou a cadeira de direito, ou todo professor, enquanto cidadão, tem esta obrigação de fazer, tal como nas igrejas. Mas nós também assistimos um período, né, em que a instituição religiosa não soube se posicionar, e vimos uma bem visível, até bajulações ao presidente e não sei o quê, músicos gospel e etc., a confundirem papéis, a influenciarem de tal maneira os crentes a uma bandeira, a um voto específico, a monopolizarem a opinião. Estás a falar na verdade, foi o que aconteceu com meu filho. Para falar com ele sobre isso, ela apareceu em casa e disse: pai, eu fui à escola e proibiram-me essa camisola, tinha uma cor. Então foi daí depois que eu tive uma conversa para esclarecer algumas coisas. Que cor? É melhor. Eu já sei que ele esteve a falar do Bambila. Exato, o Bambila. Isso é público, não precisamos esconder aqui. Sim. O Bambila foi achunvalhado por todo mundo. Nunes também, são entidades cristãs que apanharam muita surra durante os últimos tempos pelas redes sociais. E eu aqui podia também acrescer, e chamando já a réplica para o lado da educação, porque em 5 anos a CME forma pessoas para este período. Essas pessoas que estão então autorizadas, que foram formadas, poderiam ser essas pessoas como a reserva da CME para o aproximar das eleições. Sim. Porque hoje, e essas eleições diferentes das outras, em que há um olhar, há uma atenção, há maior preocupação do cidadão no ato, no que vai acontecer, então nos revelam que daqui mais a 5 anos teremos esse sonho que eu aqui estou a propor, que a CME ter as pessoas indicadas para falar sobre o que é votar, o porquê que esse processo é isso, como é, o que é ser político, porque nós até temos dificuldade de perceber o que é ser político. São 19h58, terminou o nosso tempo, infelizmente, foi tão rápido, são apenas... Só tem 2 horas, até o diretor Bruno Reis se der-nos mais 1 hora, vamos continuar a ter os debates assim pela metade. Olha a bajulação também, Bruno não aceita. Bom, doutora Amélia, tem 30 segundos para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes em relação à data que se espera. Meu irmão, é um processo. Ser rico, excepto se você nasceu, tem que aprender a gerir riqueza também, mesmo sendo já rico. Ninguém nasce com tudo. Estamos num processo. Um processo nosso em que temos que ter maturidade e responsabilidade, porque amanhã não tem o seu soubesse. Por isso, no dia de reflexão, vamos mesmo parar. Não vamos mandar para dentro nada. Vamos ficar mesmo conscientes para quando chegar nesse dia 24, quarta-feira, estamos mesmo limpos e estamos a cumprir o que é de direito. Porque o seu dever é este, é garantir que Angola seja melhor para todos. Sulfúrico. Pois é, meus caros irmãos angolanos, os que estão dentro e na diáspora, vamos votar com uma consciência limpa. Sei que temos razão e sabemos quem vamos votar. Não precisamos mexer a água, não precisamos agitar e produzir tantas ondas. Nós devemos estar de espírito livre, de bom ânimo, na verdade, e pela vontade e contra a vontade não há nada. Pela lei da vontade e a lei da telema, faça o que tu quiseres e assim será da lei. Quem faz a lei é justamente você e a sua realidade que vai ditar o seu voto, e é pelo futuro de Angola pela qual todos nós estamos agora unidos e estamos todos consabidos de que isso poderá nos garantir alguma mudança sadia, sábia e segura. Muito obrigado. Obrigado a todos. Votem com consciência. É tudo que vos pedimos. Voltamos a próxima semana e a próxima semana teremos mais um tema em conversa porque estaremos 3 dias depois da eleição, não é? Ou das eleições. Então, nós regressamos a próxima semana, doutora Amélia. Bem, eu vou falar do Jango. O Jango é nosso. Terça-feira, que é o dia da reflexão. Ok. Venha
estar no nosso Jango, com o seu banco, sua